Olá, sejam bem-vindos ao nosso último encontro do ano de 2025. E eu estou muito grata, muito emocionada também, Estela, por estar aqui com você, né, ao longo desses 12 meses do ano de 2025. E a gente está encerrando esse ano aqui juntas. E eu quero muito te dar as boas-vindas, dar as boas-vindas a quem está assistindo a gravação também, né? Nós estamos gravando esse encontro um pouquinho antes do início desse mês de dezembro, mas vocês vão acessar esse vídeo no dia 1º de dezembro de 2025. E é com muita gratidão que eu inicio aqui e te dou as boas-vindas e já te passo esse bastão para que você possa falar um pouquinho para nós primeiramente, sobre esse ano de 2025, a energia desse ano na numerologia. Acredito que as pessoas que estão nos acompanhando, quem está assistindo aqui pela primeira vez, pode saber mais sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da Estela, aqui na descrição desse vídeo, porque a gente já vai para o assunto para que a gente possa se conectar com a energia de dezembro de 2025. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada, Jaque. Realmente boa, né? Já estamos aqui no último mês do ano, Jaque. E é sempre muito rico esse encontro nosso, né? De partilha, de conexão e de poder falar de algo que vai nos nutrir, né? Porque quando a gente fala da numerologia, a gente está falando de vibrações e essas vibrações atuam sobre nós, né? No caso do ano universal e do mês universal, que é o que a gente foca aqui, é de uma forma ampla, né? As pessoas às vezes não têm essas energias no seu mapa, ou podem ter, isso vai ter influências diferenciadas, mas o importante é que todos nós recebemos essa influência. Então, nada melhor do que ter consciência, do que entender o que está vibrando em torno de nós, para que a gente aproveite isso a nosso favor, né? E trazendo os cristais, né, que a Jaque é sabedora e muito minuciosa nesse estudo dos cristais, então a gente agrega essas duas vibrações tão ricas, tão potentes, que se unem para que a gente entre em equilíbrio, né, e aproveite o que o universo está trazendo para a gente. Então, né, retomando, Jaque, último mês do ano chegando, 2025 está sendo ainda regido dentro da numerologia pela vibração do número 9. E o 9, falando sim de fechamentos de ciclo. O 9, quando chega, ele vem para fechar ciclos, ele vem para limpar e finalizar o que não faz mais sentido, o que você precisa deixar ir, né? Em todos os aspectos da vida. Então, ele vai estar convidando por diversas maneiras para que a gente olhe, né, o que não está fazendo, contribuindo para que eu cresça, para que eu evolua, né? O que está virando peso e não expansão. É preciso parar, né? Às vezes o momento de presença, e é o convite que a gente faz para quem escuta a live, traga um momento de presença, de quietude, de conexão, para que você se perceba, né? Fechar ciclos, isso é tão importante, né? E fechar ciclos nada mais é do que dar espaço para que outros ciclos se iniciem, né? Que é o que vai acontecer. A gente fecha um ciclo em 2025, vibracionalmente falando. Em 2026 a gente inicia um portal de mais 9 anos dentro da numerologia, né? Entrando com o número 1, que traz coisas novas, mas o novo só chega se ele tem espaço para entrar. Se a gente está lá apegado, seja em dores emocionais, seja em hábitos que não estão mais contribuindo, que não fazem mais sentido, que não são saudáveis, sejam em crenças limitadoras que te prendem no passado, que te prendem em coisas que não são da sua energia, tudo isso está impedindo de que novos movimentos aconteçam. Então, isso requer um tanto de maturidade, sim, né, de querer olhar para as coisas com olhos de ver, né? Mas que seja leve, isso não precisa ser pesado. Pesado é carregar pesos que não são nossos. O pesado é ficar grudado em algo que está te amarrando, impede de caminhar. Então, ainda temos tempo, temos
30 dias, né? Temos um mês de dezembro para revisitar esse espaço, né? Esse espaço interno do nosso ser, né? E ver o que ele pode, né? Se conectar dentro da sua essência, né? Por isso o autoconhecimento é tão importante, porque fazer esses movimentos desconectado de você é muito difícil. O resultado é trabalhoso e resultado muito pequeno. Você tem que se olhar, você tem que se entender, você tem que se conhecer. Para realmente entender, isso faz sentido, isso não faz. Né? Isso é você maduro no comando da sua vida, né? Então, esse é o convite, né? De 2025 e ainda é o convite nesse mês de dezembro. E aí, o mês de dezembro em si, ele chega com a energia do número 3. E olha que interessante, né? Já que o 3 é um número de crescimento, de expansão, de amadurecimento. O 3 é uma energia muito leve, muito dinâmica. Então, é uma energia que movimenta, porque para crescer e expandir tem que ter movimento, né? É uma energia leve, de sociabilidade, de comunicação, de expressão. Então, ele vai provocar, juntando as duas coisas, o que a gente precisa crescer e expandir. Né? Veja que para crescer e expandir nos diversos aspectos, seja financeiramente, intelectualmente, espiritualmente, na sua saúde física, em tudo, todos os aspectos. Esse crescer, ele é geral, mas requer que a gente olhe que aspectos da minha vida estão precisando amadurecer, né? Porque aqui não é um crescimento à la louca, assim, não, é um crescimento que chama pelo amadurecimento. Você amadurece emocionalmente, você trabalha as suas emoções para poder crescer e expandir com maturidade. Porque isso tem que cuidar, o 3, dentro da numerologia, ele é conectado ao número da criança, ele está muito ligado à criança. Porque gosta da diversão, gosta do brincar, é leve, mas nós somos adultos, né? Então, o adulto traz a criança, traz a leveza, traz a alegria, mas fazendo o que tem que fazer, né? Com maturidade. E isso, às vezes, requer, sim, trabalhar emocionalmente, trabalhar a sua maturidade emocional, para ver o que você precisa reorganizar, né? E falando de sociabilidade, tem muito a ver com dezembro, né? Dezembro é sempre um mês conhecido por muitas confraternizações, as pessoas se encontram, é amigo secreto, é o Natal, é Ano Novo, é a celebração, isso é muito lindo, né? A gente precisa celebrar muito, sim, a vida, celebrar as coisas boas, mas que isso seja feito a partir de um local verdadeiro, sabe? O que você está comunicando para o mundo? Ou o que você está deixando de comunicar? Né? Porque o 3 fala muito dessa sociabilidade de comunicar, de troca, mas o que você está comunicando? Você está satisfeito com essa forma? Não está? Precisa aprimorar? Precisa ajustar? Aproveite essa energia, que ela vai estar convidando a fazer movimentos de integração, mas faça isso olhando, quem sabe, falando do 9, que é fechamento de ciclo, de limpezas e finalizações, quem sabe tem alguma coisa que você precise ajustar aí na sua forma de se expressar no mundo, né? De se colocar, de romper, às vezes, vergonhas, não vou dizer isso porque o outro não vai gostar, a gente tem formas de se expressar, né? Então, é um convite amoroso, leve, porque a energia do 3 é sempre de leveza, é de alegria, é de comunicação, é de expressão, é de crescer, é movimento, mas faça isso com consciência, com discernimento, né? Vendo o que você precisa conectar dentro de você, comunicar com você mesmo, né? É um crescimento interno, emocional, para reverberar no externo, né? Então, acho que de uma forma geral é isso, já que tu sempre traz considerações bem oportunas que vão alinhando, então também quero te ouvir
nesse sentido, né? Para a gente ir complementando aí esse aspecto. Não estou te ouvindo, Jaque. Eu desliguei o microfone, mas eu liguei aqui novamente e já começo com essa mensagem, assim, porque ficou muito forte quando você falou. Já quero começar com essa grande mensagem. Existem momentos, a comunicação, muitas vezes ela é o falar, mas ela também é o calar, é o silenciar para ouvir. Então, eu silenciei o meu microfone para que eu pudesse, para que não houvesse ruídos, para que você pudesse se expressar, para que você pudesse falar e trazer aquilo que precisa ser dito. E quantas vezes as pessoas estão falando com a gente e a gente está ali perdida nos ruídos e ali. Então, eu acho que essa é a grande mensagem dessas conexões que acontecem, né? Porque quando a gente começa, e aí me vem muito isso, né? O mês passado nós trabalhamos com a energia do 11 e do 2. E aí é um que somados juntos são duas pessoas, né? E aí, às vezes, a comunicação entre duas pessoas, ela é fluida, ela é leve. E aí, quando vem uma terceira pessoa, aquela comunicação pode ter alguma interferência, muitas vezes, né? E uma pessoa pode sobrar nessa comunicação. De repente fica duas pessoas falando e uma terceira ali que não consegue se comunicar. Então, o quanto é importante, e aí começando nesse lugar, quando a gente vai expandindo um pouquinho mais, porque o 3 você trouxe também que fala sobre expansão, o quanto a gente precisa, muitas vezes, ir para um lugar de calar, de silenciar para ouvir os outros também. Né? Não somente ficar ali entre duas, às vezes você fica conversando entre duas pessoas, quando vem uma terceira, ela expande mais, e aí é o momento em que uma pessoa vai precisar ficar mais calada num momento. E esse movimento é importante, não sei se está se aproximando da gente ter um trio aqui nesses encontros, mas foi isso que veio. E também falar que para o nosso mês nós teremos 3 cristais para o mês de dezembro. E os 3 cristais são cristais muito importantes. E o primeiro dele, antes de falar dos cristais, eu quero falar um pouquinho só sobre os chakras, que é algo que a gente está trazendo e é algo que nós utilizamos muito. Eu utilizo muito para poder compreender os cristais, porque eu sigo o método cardinal e no método cardinal a estrutura dos chakras nos ajuda a compreender os cristais, onde atua cada cristal. Então, os chakras são muito importantes, eles são a base para que a gente possa compreender. E dos 3 cristais que eu vou trazer, cada cristal ele atua em um chakra. O chakra são pontos de energia no nosso corpo. Então, o primeiro cristal que eu vou trazer, ele atua no nosso chakra do plexo solar, que está na região do nosso estômago. O segundo chakra, ele vai atuar na região do nosso cardíaco, que está no centro do nosso peito. E o terceiro, na região da nossa garganta, onde está o nosso chakra laríngeo. E esses 3 cristais que vêm, dentro do método cardinal existem meditações com cristais únicos, então eu posso escolher um cristal para fazer uma meditação com um único cristal. Existem meditações que são com 2 cristais, e existem meditações que são 3 cristais, que são os Power Trios, que a Paula cita, né, que a Paula fala, e eu participei de muitas, e a Estela também, muitas meditações com 3 cristais, porque eles trazem uma integração, eles conectam mais. E quando nós falamos de 3, nós estamos falando de uma força maior para nós, de estrutura, o 3, o triângulo, né, os 3, essas formas, né, os números que a Estela trouxe, que é importante, as formas, né, e também nessa forma de triângulo, que são muito importantes, né? Então, é importante para as pessoas que têm essa necessidade de entender, é importante que a gente traga essas informações. Quem quiser saber mais, o método cardinal, ele tem muito material com relação a isso. Mas já trazendo os 3 cristais para esse mês, nós vamos começar com o cristal que está no ano de 2025, que é o citrino. Então, o citrino é um cristal que atua no nosso chakra do plexo solar.
E nesse lugar em 2025 e nesse mês de dezembro, ele vem trazendo um lembrete de maturidade, de amadurecimento, que a Estela também trouxe aqui, que é uma energia importante. E esse amadurecimento, ele precisa acontecer na vida adulta. Tá? Então, quando nós falamos de criança e fala, nossa, essa criança é muito madura. Não. A maturidade é incompatível com a infância. A maturidade é algo da vida adulta. Então, quando nós estamos falando de criança, nós estamos falando de energias em outros lugares. Então, como eu falei, a energia do plexo solar que está no nosso estômago é uma energia de sociabilidade, é onde eu me conecto com o mundo, onde eu preciso contribuir com o mundo, é onde está a nossa relação com o trabalho, é onde está a nossa relação com o dinheiro, né, com a prosperidade. Tudo isso vem na vida adulta. E para que a gente possa ter esse amadurecimento, nós precisamos estar com a nossa criança interior em ordem. Então, isso é algo bem importante da gente trazer, e nesse momento aqui não é um assunto para criança. Nós precisamos, nesse momento, falar para a nossa criança interior, agora não, porque agora nós precisamos nos conectar com a maturidade para que a gente possa nos relacionar com as outras pessoas. Porque se a minha criança interior ela vier para o centro da minha vida agora, em dezembro, por exemplo, possivelmente eu vou ter os encontros de Natal e ao invés de ser encontros leves, fluidos, eles vão ser encontros pesados, porque a criança interior ela pode estar carregando muitas dores. Então, quando a gente fala assim, eu não aguento Natal, eu não aguento fazer amigo secreto, fingir que tá tudo bem, né? Porque a gente tem esse outro lado das festas, né? Que fala assim, nossa, quanta falsidade, foi lá e o ano inteiro foi pesado, e agora no Natal quer fazer as pazes, esse tipo de coisa. E como os cristais vão nos ajudar nisso? Em dezembro, eu posso sim me conectar com a leveza da criança, porque a criança ela é fonte de leveza. Eu posso me conectar com a luz da minha criança e não com as dores dela nesse momento. Porque tem também energias muito, muito pesadas que podem vir desse tempo, de lembrar como os natais passados eram mais legais, como na minha infância eu amava o Natal e agora eu não amo mais. Então, sair dessa dramatização da criança, que muitas vezes vem, e trazer essa maturidade da vida adulta, se abrindo para novas possibilidades. Então, quando a Estela falou do número 9, do encerramento, já é hora de encerrar com essas dores. Lógico, não é fazer a doida igual a Estela falou que acabou de uma vez. Não. Se você tem uma fruta que está crescendo, ela está verde, não adianta se você tirar ela verde, ela não amadurece mais. Então, você vai ter que esperar ela amadurecer. E a criança, ela tem pressa. Então, o adulto, ele espera, ele pausa, ele observa. Ele, acima de tudo, na vida adulta, quando nós nos conectamos com um lugar muito de paz, e que aí é o que vem aqui, o segundo cristal, é trazer para o coração, para que o nosso coração ele possa estar em presença, né? Nós trabalhamos com esse cristal alguns meses atrás. É um cristal que ele fala sobre o amor, fala sobre a gratidão. Então, se nós ficamos somente na nossa região do estômago, do plexo solar, que muitas vezes também fala assim, não, agora eu vou ser adulto a qualquer preço, amadurecer a qualquer preço, não é esse o lugar. Esse lugar que nós temos no plexo solar é um lugar que, acima de tudo, também é autoestima, que é algo adulto. Então, quando eu tenho autoestima suficiente, eu consigo me relacionar com as pessoas de uma forma mais saudável, de uma forma mais amorosa, que é o que o quartzo rosa está trazendo aqui. E também usar essa energia do coração, do chakra cardíaco, do quartzo rosa, para curar a partir de um lugar de amor
e não mais a partir de um lugar de dor. E presença para perceber o que precisa ser dito. Então, nesse momento, quando eu trago essas energias aqui para vocês, eu volto para um lugar de presença para que eu possa perceber como que eu posso comunicar algo para vocês de uma forma mais calma, que é o terceiro cristal que vem aqui. O mês passado nós trabalhamos com um cristal quartzo azul, era um cristal pequenininho que nós colocamos aqui embaixo. Um pontinho de luz aqui. Nesse mês, nós estamos novamente com o quartzo azul, ele maior aqui. Ele trabalhando como um filtro do que vem do nosso coração, a energia que vem do nosso coração acalma as palavras para que elas possam ser pronunciadas e serem ditas com mais calma e tranquilidade, com mais amor, para que as pessoas possam compreender o que nós estamos falando. É o chamado também, que é muito utilizado, que é a comunicação não violenta. Nem sempre aquilo que eu estou comunicando é aquilo que a pessoa está entendendo. E os cristais, eles vão nos ajudar muito nisso, principalmente esse cristal aqui, que é o quartzo azul. Então, quando eu me comunico com as pessoas a partir de um lugar de verdade, né? A Estela também falou sobre a verdade. E a partir do meu coração, daquilo que eu sinto, eu consigo me expressar com muito mais clareza. Então, aquela força, né, que é esse 3, que tem também uma síntese, né, que é assim, o caminho do meio. Né? O 3 eu vejo também, né, existe um caminho à direita, um à esquerda e um do centro. Existem 3 caminhos. E o 3, ele traz essa síntese, né, como os triângulos, né, as pirâmides e tal. Então, foi para um lugar bem de... Eu trouxe, Estela, muito de um lugar para atuar nos nossos níveis mais profundos e inconscientes. Então, a Estela trouxe esse nível mais racional para a gente poder entender, e essa parte que eu trouxe é o sentir. Então, como você se sentiu, percebe o seu corpo agora. Como que está a região da sua garganta? De repente, pode ser que o seu corpo já esteja falando com você já há algum tempo, com rouquidão, tosse, região da garganta. Pode ser a região do peito também, que se estendem para os braços, né? A região do chakra cardíaco é uma extensão, os braços são extensão desse chakra que nós temos aqui no centro. Como que você percebe o seu corpo? O estômago. Como que tá? Você está conseguindo digerir? Está conseguindo se alimentar? Você está se comunicando de uma forma muito agressiva? Então, perceba como você está. Então, essa autopercepção, ela é muito importante. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo do mês de dezembro, se perceber mais. Então, quando nós formos lá ao encontro, a como é que fala? Uma confraternização de final de ano, procure ir para um lugar de observação. Não observação do que o outro está fazendo, mas se observar de como você está se sentindo em relação ao outro. Que isso é algo bem importante também. Então, foram algumas camadas que vieram aqui a partir desses cristais. Então, só reforçando aqui para passar para a Estela fazer as considerações dela, nós estaremos com o citrino, que no método cardinal ele ele representa a autoestima, com o quartzo rosa, que vem trazendo um amor incondicional, e o quartzo azul, que é a comunicação calma, é comunicar, sim, a sua verdade, o que é verdadeiro e importante para você, mas de uma forma calma e tranquila, para que o outro possa entender. A nossa energia, ela fala muito mais do que as nossas palavras. Às vezes a gente fica calado, mas está ali, a pessoa está sentindo que não é bem aquilo. Você está falando uma coisa, que as ações confirmem as palavras. Você fala uma coisa, mas você não faz. Então, isso é algo bem forte que está aqui. São essas as considerações. Estela, o que você percebe desse movimento? Traga aí para nós também. Então, o que eu... você falando agora e mostrando os cristais, né, Jaque? O quanto, quando a gente traz para o coração, para o sentir, a energia do amor mesmo, que é o que muito se fala no mês de dezembro. Natal,
né, tem isso da gente vibrar na energia do amor. Né? E que realmente a gente possa trazer consciência para a importância dessa energia. Né? E o amor, ele passa pelo amor próprio, que também trabalha a nossa autoestima. Então, ele estimula também para que a gente entre num ponto de merecimento. Né? Isso requer maturidade também, né? De vencer, às vezes, barreiras. Então, se ache merecedor de uma vida próspera, abundante em amor, né? E que esse crescimento, que você crescer e expandir nas diversas áreas da sua vida, seja um crescimento da sua luz, né? Do seu ser, né? Porque o mundo pede isso, e vai pedir cada vez mais. Então, não é o externo, não é a euforia de algumas coisas que possa aparecer nesses momentos de confraternização, ou o excesso, tu falou uma coisa, às vezes, do quanto a gente dramatiza, porque para muitas pessoas Natal e Ano Novo são datas muito ruins, por lembranças, por situações, mas assim, quando a gente foca no externo ou em situações que aconteceram, a gente sai da gente. Ou a gente dá muita força para aquilo. Então, o próprio Ano 9, que fala de desapego, fala de limpeza, se você carrega mágoas ainda, pesos, dores em relação a pessoas que você vai ter que talvez encontrar ou não, ou que estariam conectadas assim de confraternizar, entenda o que você pode fazer. Isso é crescer e expandir internamente, porque quem se liberta é você. Se isso está pesado, o peso é seu, talvez a outra pessoa ou a situação não estejam nem aí. Mas, assim, vale a pena ficar carregando esses pesos, essas dores? Então, aproveitar isso para um olhar interno, nada é externo. Então, cresça e expanda dentro de você. E tu falou algo, assim, do como se comunica, às vezes, realmente, a comunicação... Porque tudo é energia, pensamento tem energia. Eu posso não dizer uma palavra, mas o que eu estou pensando está vibrando, e você é responsável pelo que pensa e pelo que vive, pelo que sente. Então, o que você está manifestando em termos de comunicação? Calado ou em silêncio ou expressando? Através de palavras, através de atitudes, porque a expressão ela é ampla. Né? Seja através de música, seja através de ações, você se expressa, de um olhar, né? Quanto que uma pessoa fala pelo olhar, né? Pelo um sorriso, Então, assim, o que você está querendo expressar? Não pelo outro, mas por você. Então, mas é um convite amorável, né? E eu acho que a gente tem que focar nessa energia do amor, porque tudo que você trabalha na energia do amor vai limpando, tem um poder muito grande. Então, que dezembro, que nos estimula isso, traga uma reflexão amorosa para cada um, sabe? De se amar mesmo, independente das questões que você veja em você que não goste, tudo é oportunidade. O mundo é feito de infinitas possibilidades e a vida é muito pedagógica para nos dar, assim, caminhos. Tu falou do caminho do direito, esquerdo, caminho do meio, muitos caminhos que temos, né? Escolha o que faz mais sentido para você. Né? Escolha o caminho que te leva para o seu crescimento, para a tua expansão. Né? A partir desse olhar interno, amoroso, fraterno, sem chicote, sabe? Traz leveza. Então, que a gente possa realmente, já que assim, finalizar esse ano com muita gratidão, né? Ser grato por tudo que nos chega, e tudo que nos chega são bênçãos. Se está ruim o que chegou, repensa. Repensa como está a sua comunicação, repensa como estão os seus sentimentos, repensa o que você está carregando aí. Né? Talvez seja hora de soltar. Né? E que a gente possa agradecer muito, e desde já eu agradeço muito, muito a nossa conexão, esse encontro de cada mês, né, que nos nutre, e que a gente tenha a possibilidade de levar algum esclarecimento que possa ajudar a quem escute.
E que a gente tenha um lindo Natal, realmente, assim, de focar na fraternidade, né? Não só no Natal, que isso nos nutra para o ano que vem, né? Porque vai ser importante, muito importante a gente estar focado em nós, na energia do amor, na energia da luz, né? Para não se perder em meio às sombras. As sombras vêm para a gente iluminar, né? Mas vamos focar na luz, né? E é isso, meu amor, assim, gratidão imensa por Muita tudo. gratidão, Estela, que maravilha. É sempre muito especial estar com você. E é bem esse lugar mesmo que você trouxe, que é dezembro, é o último mês do ano, mas é mais um mês, é mais uma oportunidade que a gente possa iniciar, não, eu vou esperar para iniciar em janeiro. Começa agora, às vezes o momento é agora, né, de você começar a fazer os movimentos e sentir o que é para você também, trabalhando sim, né, iluminando, trazendo a nossa luz também, mas sem negar também as nossas negatividades e as nossas sombras que vêm para nos ensinar mesmo. Eu acho que isso que você trouxe é uma grande questão de você estar ali presente para perceber, né, essa dança que nós temos internamente. Isso é bem especial. Muita gratidão. Que o ano de 2026, que está logo ali, seja um ano maravilhoso e que a gente possa continuar aqui com essas trocas maravilhosas. Muita gratidão por esse ano, Estela. Um ótimo Natal, Ano Novo para todas as pessoas também, viu? Grande beijo, gente. Beijo, até a próxima, gente. viu? Tchau, tchau.